O Supremo Tribunal Federal retoma suas sessões de julgamento nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, depois do recesso do Judiciário. O ano de 2025 deve ser marcado por decisões importantes nas áreas econômica, social e em temas políticos. O Marco Civil da Internet, a Lei das Bets e o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro são alguns dos temas de destaque para este ano. Na sessão que abre os trabalhos do plenário, os ministros devem julgar a ação de descumprimento de preceito fundamental que questiona as restrições impostas às operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A ação é conhecida como a DPF das favelas. Para este mês, também está previsto o julgamento sobre a competência da Agência Nacional de Petróleo, ANP, para decidir sobre a venda de blocos petrolíferos. O caso foi levado ao tribunal em ação que acusa a ANP de exercer a atividade de competência privativa do Legislativo ao decidir sobre a venda dos blocos. Casos trabalhistas importantes foram pautados para a sessão de 12 de fevereiro no plenário do STF. O principal deles trata da possibilidade de inclusão de empresas do mesmo grupo na fase de execução. Já no plenário virtual, o Supremo retoma a discussão sobre a tributação dos lucros da Vale no exterior e a contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, conhecido como FUNRural. O plenário virtual é um espaço eletrônico em que os ministros registram seus votos e manifestações sobre os casos de forma assíncrona. O sistema dá celeridade aos processos do Supremo com julgamentos ao longo da semana. No plenário físico, até agora, foram definidas somente as datas de julgamento do mês de fevereiro. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, é quem estabelece o que entra ou não na pauta do Supremo mês a mês. A constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet é um dos casos que devem voltar para o plenário ainda nesse primeiro semestre. No julgamento, o Supremo vai decidir se as plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados por seus usuários. O julgamento foi interrompido em dezembro, depois de o ministro André Mendonça pedir mais tempo para poder analisar a questão. Se ele usar todo o tempo regimental, o caso deve estar disponível para voltar à pauta a partir do dia 5 de abril. Também é esperado que o Supremo avalie a Lei das Bets em breve. O ministro Luiz Fux já sinalizou que o caso deve voltar à pauta da Corte nesse primeiro semestre. Fux é o relator de ação de autoria da Confederação Nacional do Comércio que questiona a norma que regulamenta as apostas de cota fixa. A lei foi sancionada em 2023 por Lula. O julgamento sobre o vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos de transportes é outro que pode ser destravado ao longo de 2025 em plenário. O assunto foi tema de audiência pública na Corte em dezembro do ano passado. 2025 deve ser um ano importante para Jair Bolsonaro no Supremo. A apuração do Jota indica que o ex-presidente deve ser denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República em breve. A Polícia Federal aponta que ele participou da articulação de planos golpistas em 2022. A expectativa é de que o Supremo decida sobre o assunto ainda nesse ano, antes das próximas eleições presidenciais. É esperado que essa denúncia não inclua a totalidade dos envolvidos na trama golpista. A PF já indiciou 40 pessoas e alguns dos acusados foram presos preventivamente, entre eles o general Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Esse fatiamento das denúncias pela PGR pode auxiliar a Corte a julgar mais rapidamente o caso do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação sobre a tentativa de golpe, pode também levar o processo para julgamento na primeira turma e não em plenário para acelerar o andamento do caso. Para acompanhar todas as decisões e movimentações do Supremo nesse ano, leia o j.info e siga o Jota em todas as redes sociais.